Deus abençoe vocês, pessoal. Aqui quem fala é Eduardo Teixeira. A banda que você ouviu no começo é a banda Small Fish. Essa é a minha indicação de banda. A banda Small Fish ela faz parte do selo Cris Suburbano. É uma banda do Mato Grosso do Sul, onde o vocalista e principal membro, no caso, porque as bandas vão trocando, mas sempre fica um cara, é o Erson Nonaka. O Erson ele é um cara servo de Deus, é um cara temente a Deus, e ele utiliza o nome Small Fish, ou Pequeno Peixe, para dizer que nós somos pequenas imitações de Cristo, por conta do ictus. Eu quero indicar para vocês, o link no Spotify está abaixo, banda de punk rock sul-matogrossense, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu indico esses caras porque o cara é um cara temente a Deus e é um cara de Cristo. Realmente eu piro na banda. Você vai gostar e ela faz parte do selo Cris Suburbano. Eu tenho gravado vídeos mais simples por quê? Primeiro, porque eu tenho uma vida no Japão. E a vida no Japão ela é corrida, é trabalhosa. Você trabalha pra caramba. Vive-se melhor, de certa forma? Vive-se. Mas, cara, você trabalha muito. Então, por isso que o vídeo ele tá com pouca edição, seguindo um parâmetro mais simples. E eu quero agradecer aos últimos comentários do porquê as bandas cristãs se desviam. Eu li até comentários em compartilhamentos e eu pensei em fazer vídeos voltados para esses comentários. Só que hoje eu quero trazer para vocês algo interessante sobre você, músico cristão, conhecer melhor o seu público. A gente precisa conhecer o público da gente. Às vezes os caras chegam, eu quero montar uma banda para evangelizar, para ir para o ID, praticar, legal, isso é bacana. Só que, cara, quem é o teu ouvinte? Quem é a pessoa que escuta o seu tipo de música? Eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara que gosta muito do horror punk. Não só necessariamente o punk rock, eu gosto do horror punk. Então, assim, bandas como Misfits e Blitzkrieg e o Arguile Gobes, que é um músico muito bacana, eles fazem uma musicalidade que eu gosto. Dentro do Brasil, só tem duas bandas que eu acho legal nesse segmento, que é o Zumbis do Espaço e o Matanza Inc. Acabou. Dentro do punk rock nacional, putz, cara, eu sou muito fã dos Inocentes. Inocentes, pra mim, é uma das melhores bandas do punk rock nacional. O do mainstream, poxa, Raimundos é top, cara. Isso eu falando de música nacional. Raimundos, top, sou muito fã dos caras. Tanto que tem o Transbord, que é uma versão do Raimundos. O Charlie Brown Jr., o CPM 22, o Sepultura dentro do metal. Sepultura pra mim não tem pra ninguém. Mas qual é o maior eu como pessoa, enquanto pessoa, o tipo de música que às vezes eu me pego cantando no trabalho, o tipo de música que eu mais me envolvo? Música cristã. Isso mesmo, amigo. Você que é músico cristão, não pense que você vai arrebatar multidões de pessoas não cristãs, que você vai ser o cara que vai arrebentar, vai estourar a boca do balão. Você pode até ser exceção da regra, mas não. Saiba que o seu maior público é o público cristão. Poxa, como assim? Cara, eu tenho uma experiência muito bacana com a música cristã. Logo que eu tava vivendo o mundo, vivendo nos locais, tudo, eu me lembro que o pessoal tava falando de uma banda cristã chamada Mortification. A gente não falava nem banda cristã, chamava-se White Metal. E eu tava vendo algumas revistas de metal na época, lá em meados de 90, e falando lá sobre o White Metal e o Mortification. Eu fiquei curioso. Ouvi, achei lá meio aquela coisa meio assim, bacana. Não tenho, particularmente, eu não tinha nenhum assim conhecimento de Jesus na minha vida. Eu não tinha entregue o meu coração a Cristo ainda. E legal. Só que um dia eu conheci um cara
O nome dele é Gaspar. E ele era um cara que ouvia muito gospel. E, pasmem, o gospel enquanto movimento é bênção. Não é aquele gospel financeiro. Eu vejo, eu tenho nojo no mundo gospel. Cara, se não fosse a Igreja Renascer na época, talvez não sei o que você ouviria hoje. Mas voltando ao assunto. O cara falava, não, eu gosto de gospel, gospel, gospel. E eu perguntava pro cara, o que é gospel? Aí o cara falou pra mim, eu me lembro que até o Mauro, que era um brother de sala de aula, ele falou pra mim, gospel é qualquer tipo de música, só que voltado em louvor a Deus. O Mauro, ele era um DJ, fazia lá o DJ, ele era DJ de festa, tudo. O cara arrebentava, eu falava, pô, legal. E aí um dia eu fiquei curioso em ouvir o tal do gospel. Eu me lembro que eu tava um dia num bar, eu e um brother lá, esse brother ele era cyberpunk, e ele falou, alemão, seguinte, cara, tem uma igreja aí que os caras vão ouvir rock, que não sei o que, lá os caras jogam droga fora. Eu falei, sério, pô, preciso lá revirar o lixo dessa igreja. E aí eu comecei a ter esses contatos aí com o gospel, e tanto que de curioso, eu fui ouvir o tal do gospel. E tinha 920 AM, que era a rádio da Igreja Renascer em Cristo. Eu comecei a escutar ali, eu falei, pô, tava ouvindo o Guardian, que hoje eu conheço a música lá, Never Gonna Say Goodbye. Tava lá ouvindo o Guardian, tava ouvindo lá esses sons, uns sons maneiros, uns sons legais. Aí eu comecei a me interessar e eu chegava de madrugada na noite, de toda a loucura que eu vivia, punha lá na extinta TV Manchete e via lá o programa Clipe Gospel. E vi os clipes. Ali eu fiquei até curioso, cara, sobre esse negócio do gospel. Até que eu parei na frente de uma igreja renascendo em Cristo, enfim, o resto é história. Tem meu testemunho no canal. E eu me lembro do primeiro show cristão que eu fui. Quando eu me converti e conheci Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, a música secular em si, ela perdeu o sentido para mim. Perdeu o sentido de idolatria. Daquele negócio, nossa, essa banda, nossa, não sei o que, perdeu. Eu queria consumir tudo aquilo que fosse louvor a Deus. E aí eu adquiri o Renascer Praise 1, cantando aquela maravilhosa música Se Não For ao Senhor. Pô, tá aí até fazer uma boa versão dessa música, Se Não For ao Senhor, Renascer Praise 1. Renascer Praise 2, O Senhor é Minha Luz. Renascer Praise 3, escutando o Vencedor Invicto, Ademar de Campos. E aí eu fui atrás do tal de punk rock gospel, porque eu queria saber, pô, tem que ter algo assim no meu estilo, que eu gosto, que não sei, que eu piro, né? Tinha o Bride que eu escutava, que era algo mais similar ao Guns N' Roses, que eu gostava, tudo. E aí eu comecei a consumir a música cristã, que na época assim, era o gospel enquanto movimento. É um movimento maravilhoso, um movimento que se focava em resgatar os jovens. E aí uma galera que não tinha medo de evangelizar, e a gente não deve ter medo de evangelizar, de expor o Cristo, de mostrar o Cristo para as pessoas, a gente não tem que ter vergonha disso, cara. Quem tem que ter vergonha é a pessoa de falar, puxa, eu não conheço o Cristo ainda. Essa pessoa que tem que ter vergonha, não você. E eu participei de SOS da vida, enfim, eventos. Eu me lembro que o Newsboys veio na época do Peter Fuller, cantando aquela música Entertaining Angel. Poxa, sensacional. Antes de eu ver o Travis Barker do Blink-182 rodando bateria, eu já estava vendo isso provavelmente no SOS da vida, a bateria giratória pelo Newsboys, né? O Newsboys dessa época. E com isso eu comecei a refletir e a pensar, poxa, quem é realmente o público do músico cristão? São outros cristãos. Como que eu me lembro que no passado 20% falava-se, né? Na época do Luciano Manga, que 20% do público da Oficina G3 era um público que não era nada vinculado à igreja. E eu ouvi também hoje eu vi recentemente que 70% do público que escuta a nova música católica, que é ID2, Yahvé, The Flanders, é um público mais assim, de crença evangélica.
se for analisar assim em senso, né? E eu comecei a entender que o que leva as pessoas até Cristo é realmente a adoração a Deus. A adoração a Deus, o louvor ele liberta, porque Deus ele habita no meio dos louvores. E a gente entende, e eu falo isso com uma emoção e com alegria, porque o louvor na minha vida, ele me marca. O louvor na minha vida, ele me liberta. O louvor na minha vida, ele me transforma. Isso não desmerece uma vida de oração. A gente procurar ter um caderninho de oração, sim. Porque a intenção de você ter um caderno de oração é que aquele caderno se transforme num caderno de testemunhos. E você possa sempre ver e falar, poxa, até aqui nos abençoou o Senhor. Você sempre vai trazer à memória aquilo que te traz a esperança de Deus. E a leitura diariamente da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus de maneira diária tem que ser um alimento essencial na vida do crente. E o bom testemunho. E aí eu comecei a entender que eu, enquanto público, eu consumo mais música cristã. Cara, você, músico cristão, o teu público é um público cristão. Eu cheguei também nesse senso porque, infelizmente, às vezes eu conheço bandas nacionais mesmo, que não querem ter vínculos nenhum com o cristianismo. Ah, eu não quero ter vínculo com os crentes, porque os crentes estão com o filme queimado, eu não quero ter vínculo com isso, não quero que a gente seja conhecido como uma banda cristã, mas uma banda de cristãos. Cara, pega aquela música de mais acesso que você tem em YouTube, Facebook, que seja. É a música com a mensagem cristã. É a música com a mensagem cristã. Eu tô falando isso aí de uma maneira generalizada. Às vezes um ou outro aí pode pipocar. Ah, eu não sou assim, não. Eu entendo que o que liberta as pessoas realmente é a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta as pessoas. E quando a pessoa ela vive como um liberto, como um salvo, ela busca a Deus com alegria. Se a gente for analisar os salmos, que são orações e louvores, você pode ver o salmista Davi e outros salmistas entregando louvor. Você pode ver que quando o Davi, antes de ser rei, ele dedilhava a sua harpa, o rei Saul, ele se tranquilizava, o espírito maligno partia dele, saía embora dele. Eu tenho descoberto aqui no Japão que tem aparecido compositores cristãos japoneses que têm entendido a importância do louvor, e muitos jovens têm parado de querer tirar a própria vida. Por quê? Porque eles têm enxergado a esperança. Um vídeo meu das ruas de Nagoya, quando eu vi um cara tocando ali na rua, aquilo me fez pensar que a música é a linguagem da amizade. Poxa, a música é uma linguagem universal da amizade. Se você vê um cara tocando, você para assistir esse cara. Eu morei em São Paulo a vida toda, cara. Às vezes tinha um cara lá tocando ali no centro de São Paulo, eu parava ali e falei, só pra ver o cara tocar um pouco. E eu entendo que se eu hoje quero ser um instrumento de evangelização, eu tenho que ter uma vida no altar de Deus, eu tenho que ser um incenso diante de Deus que queima, eu tenho que ser tabernáculo de Deus na terra, eu tenho que estar junto com os meus outros irmãos nessa peregrinação que a gente passa por essa terra até ir à nossa pátria celestial, que é o céu. Então saiba, músico cristão, o teu público raramente vai ser o público secular, cara. O teu público, ele vai ser um público mais cristão. Então, não pense que você sai perdendo. Você pode escrever, sim, músicas legais, como eu vi o Resgate escrevendo, vejo o Resgate escrevendo, o Fruto Sagrado escrevendo, o Oficina G3 cantando lá Indiferença,
fazia umas coisas legais, sim, bacana. Mas saiba que o contexto da sua essência é a adoração. Isso mesmo. A palavra de Deus, deixa eu pegar a Bíblia aqui, Isaías 55, na versão da Bíblia anotada, verso 6 fala o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim será como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Cara, quando você entrega a verdadeira adoração a Deus, você busca o Senhor. Não só na oração, na leitura da palavra, mas também na adoração. E você traz uma palavra de Deus para a pessoa que não conhece o Cristo ainda, fazendo que aquele perverso ele abandone o seu mau caminho. E às vezes você está afastado de Cristo, dizendo, eu abandonei o sistema religioso. Meu amigo, você é um religioso ao inverso. O homem, ele precisa de adoração dentro de si. Porque quando você diz que você abandona o sistema religioso, você adora a si mesmo. Você não adora a Deus. Lógico, a tradição religiosa, existem muitas, batistas, presbiterianos, pentecostais, enfim. Mas a gente tem que entender que as pessoas são irmãs em Cristo. E quando você entrega a perfeita adoração, você entende quem é o seu público, você, além de adorar a Deus, você se torna uma pessoa que leva outros a adorarem a Deus. Confesso, eu gosto muito mais da música cristã. Eu gosto muito mais daquilo que louva a Deus. Eu gosto muito mais daquilo que busca o Senhor. Porque realmente, quando a gente adora o Senhor e a gente leva outros à adoração, a gente começa a entender os pensamentos de Deus, que são muito maiores que os nossos. O vídeo ele é curto, galera. O vídeo ele é curto. Eu vi alguns comentários sobre o pessoal, a igreja não dá valor, não sei o quê. Cara, eu posso até gravar um vídeo sobre isso aí. Mas saiba que não existe eu sou a igreja sozinho. Em nenhum momento você vai ver isso, eu sou a igreja, na palavra de Deus. Sempre vai ver a palavra nós, vós, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso dizer que eu amo o noivo e rejeito a noiva. Se você está afastado do Senhor Jesus Cristo, porque talvez você esteja com alguma dura serviço, cara, procura uma comunidade de fé, vê uma que você se adequada mais. Você não vai achar a igreja perfeita, porque se você achar essa igreja perfeita, se você entrar nela, você vai estragar a igreja, ela vai deixar de ser perfeita. A igreja tem um bando de hipócritas. Cara, seja bem-vindo, porque você é hipócrita de algo também. Todos nós somos hipócritas precisando do Cristo. Hipocrisia cristã. Cara, hipocrisia e cristã não existe. Porque a hipocrisia, ela usa máscaras. Já um filho de Deus, ele se desnuda diante de Deus e ele é um pecador arrependido. Eu acho que eu falei muito. Conheça o seu público músico cristão. O teu público são pessoas que adoram a Deus. E o louvor, a música cristã que sai da tua boca, pode curar pessoas. A música cristã que sai da tua boca pode libertar a gente. Se você tem uma experiência com Deus, um testemunho, comenta aí abaixo sobre a música cristã. Entenda o seu público. Não deixa de acessar lá o Small Fish no Spotify. Não deixa de compartilhar também esse vídeo se você achar interessante. E se subscreva no canal do Cristo Suburbano. Cristo Suburbano, ele é um canal sobre fé, música e atitude, sempre mostrando bons devocionais e o punk rock cristão. Deus abençoe vocês.